Olá! O nosso assunto de hoje é: quais são as 4 bandas, as 4 melhores bandas que fizeram a sua cabeça? Pô, quais são as 4? É muito pouco. Eu não sei. Não sei. Aí eu tenho que colocar pelo menos umas 40. As 4 melhores bandas. Depende, se assim, até os meus 10 anos de idade, aí eu já consigo responder. Eu acho que só tinha uma banda da minha vida até os 10 anos de idade, que é Los Lobos. Foi por onde eu conheci o rock and roll, que é aquela banda que fez regravações maravilhosas daqueles autores dos anos 50, do rock and roll, da geração de Elvis, aquela geração de Rick Valens, aqueles caras, sobretudo aquela turma homenageada no filme La Bamba, beleza? Então isso aí foi fantástico, foi uma explosão conhecer um pouco disso através daquele filme mega dramático de uma história real, né? O dia em que o rock morreu, aí dá muitos assuntos, hein? Essa turma gera muitos assuntos. E até os meus 20 anos de idade, aí nós já vamos colocar muita coisa. Sobretudo o rock brasileiro. Ou praticamente só o rock brasileiro. Porque se for comparar as bandas internacionais com as bandas brasileiras, a música pode ser boa o quanto for. Os músicos podem ser bons o quanto for. Que em se tratando de canções, aí é um gosto pessoal meu, é uma característica minha. Eu preciso compreender o texto. Ah, o cara tá falando de amor, você entende? Não, cara, não é assim. Cada palavra colocada numa ordem, numa métrica, tem um significado, tem um poder. É muito diferente quando você compreende o que tem no texto e aprecia a maneira especial como o intérprete está te passando ali, transmitindo as ideias e tal. E tem música tão boa, mas tão boa que supera um tanto disso, sabe? Que aí chega na gente. Mas eu sou o cara das palavras. Uma banda que tem alguém cantando, para mim, eu tenho que compreender o idioma. Então eu estou sendo extremamente sincero, sem querer diminuir banda e banda. O meu lance com a música cantada, por mais que tenha um instrumental interessante, eu ainda me apego ao poeta, à poesia, beleza? Letra de música, para mim, é linguagem literária. Para mim é uma linguagem autônoma e indiscutivelmente especial, beleza? Mas depois dos 20 até os 30, aí os negócios aumentou muito mais. Aí dos 30 aos 40, aí, puxa vida, agora dos 40 até os 43,5. Vai aumentando cada vez mais, né? Mas eu quero ser fiel ao número 4. As 4 bandas que mais fizeram a minha cabeça. Então, eu preciso considerar o seguinte: eu me identifico com o primeiro tipo de rock que apareceu, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Todo tipo de rock, ou quase todo tipo, me interessa muito. Mas tem aquelas bandas que realmente fazem uma conexão maior. E, inevitavelmente, eu sou legionário, né?
Então, a Legião Urbana é a primeira banda, indiscutivelmente, aquela que logo me vem à cabeça. Eu tenho que colocar essa banda aí, sabe? Realmente tem uma sintonia total, né, entre as letras das canções, a cultura dos membros da banda, assim, não vou falar tudo, mas eu tenho identidade com a Legião Urbana, tenho identidade com a maneira como eles tratam a música, como eles tratam os instrumentos musicais. Isso aí eu acho fantástico. Bem, eu não sei o que seria de mim se não fosse o Ira. Eu não sei o que seria de mim se não fosse os Paralamas do Sucesso. Os Titãs, então, puxa vida. Aí eu vou lá no Raul, eu vou no Barão Vermelho, gente. Cá entre nós, eu não sei dizer o que seria de mim se não fosse um Cazuza. E eu sou um entusiasta do Cazuza, não só no tempo que ele esteve presente no Barão Vermelho, mas a obra solo do Cazuza, caramba. O Lobão, né? Musicalmente falando. Tem muita coisa boa nesse universo nosso chamado rock brasileiro dos anos 80. Assim, o Arnaldo Antunes, a carreira solo dele é uma coisa absurda. Eu já posso considerar também, eu não sei o que seria de mim se não fosse... Vou falar 2 discos aqui do Arnaldo Antunes. O primeiro, Ninguém. Eu não sei se o Ninguém é o primeiro ou o segundo da carreira solo, mas o Ninguém eu conheço ele de cabo a rabo, com parcerias das guitarras maravilhosas do Edgar Escandor. Eu não sei o que seria de mim se não fosse aquele disco. E eu vou falar um outro disco dele, que é o Paradeiro. Vai ouvir aquilo, gente, o disco inteiro. Eu tô falando do álbum, tá? Eu não sei o que seria de mim sem isso daí. Quer ver um outro cara, um roqueiro, né, que fez a minha cabeça, o Zé Ramalho. Pra mim ele é um roqueiro brasileiro. Se você me perguntar assim, qual é a banda mais brasileira, né, qual é o rock mais brasileiro que nós temos, eu não sei se é o Pepeu Gomes, eu não sei se é aqueles caras lá da turma do Pepeu, Moraes Moreira, né? Eu não sei se é os Paralamas do Sucesso ou o próprio Zé Ramalho. Para mim o Zé Ramalho é tão roqueiro quanto Bob Dylan, quanto Renato Russo, e com um detalhe, com o regionalismo dele. Nós temos um rock extremamente brasileiro com o regionalismo nordestino do Zé Ramalho. Para mim é das coisas mais refinadas que eu já ouvi em rock. Oh, mas e o rock internacional? E os caras, lá de onde veio a coisa mesmo, né? Pois é. Eu posso afirmar que estou descobrindo prazeres que eu não tinha antes ao conhecer os clássicos do heavy metal, por exemplo, sobretudo o Black Sabbath, tá bem? Black Sabbath. Eu costumo dizer que a banda que eu mais gosto do hard rock, dessas galeras aí dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal, é o Led Zeppelin, né? E eu acho que a banda que mais fez a minha cabeça, as bandas internacionais que entraram mais forte, assim, foi o Creedence. Vou até indicar um disco aí do Creedence, que é o Pendulum. Ali é top 5 nas paradas de sucesso, que é 5 anos seguidos, se eu não me engano, lá nos primeiros lugares. É um disco tão pop quanto underground, né? Creedence. Outra banda que fez muito a minha cabeça é o U2, sabe? Tanto o U2 como o The Cure, mas o U2 é mais. E mais recentemente os Beatles. Mas eu deixo assim, hoje, a minha imaginação
ser renovada, fertilizada e imaginativamente, vamos dizer assim, cordial, né? Uma relação cordial com o rock, seja ele qual for, sabe? A ópera rock do Queen, é, essas bandas assim mais técnicas, tipo Rush, é, nem gosto muito desse nome mais técnico. Para mim, cada um desenvolveu a sua técnica, a sua maneira de tocar, de fazer música, né? Você vê, tem um cara que é muito bajulado aí por... Bajulado não, reconhecido, né? Que é o Van Halen. Eu não tenho muita relação com a música do Van Halen, mas eu reconheço ele um grande artista. Nem citei que eu não tenho relação direta com a música do Van Halen, mas eu tenho o maior respeito, carinho e consideração, tá? A história do rock. O lance de gostar de rock, pra mim, é igual gostar de música clássica. Fazendo um paralelo aqui com a audiência da música erudita, ou música clássica, ou música de concerto, né? Ou música da tradição europeia. Cara, você vai num recital de música clássica, você já está sabendo que é perigoso rolar uma interpretação de cada período da história. Música antiga, né, que a gente fala, do período renascentista, ou até mesmo ali um pouco antes, né, que é como é que chama aquele período ali? Fugiu da minha cabeça. Tem me ter na cabeça, de repente na hora de fazer o vídeo a gente esquece, né, os nomes. Música medieval, tá? O período medieval, mais uma parte do período da Renascença, a gente considera que é música antiga. Aí depois vem o período barroco, né? Com grandes genialidades da história, sobretudo o nome de João Sebastião Bach, né? Período clássico, período romântico, o moderno, né? Contemporâneo. Então, todos esses períodos aí, você vai num recital de um músico da música clássica, corre um risco muito grande de você apreciar uma peça representativa de cada período da história. Porque o lance não é focar em um compositor ou outro, um movimento musical ou outro, é a diversidade. É compreender a grandiosidade de cada linguagem que é descoberta, né? Então, no rock, pra mim, assim, o que você gosta de rock? Tudo, eu gosto de rock. Corre um sério risco de um lance que não é muito a minha onda, que é o hardcore, né? O punk hardcore. Eu odeio aquilo, gente. Eu não suporto aquela bateria. Eu não gosto, gente, é difícil. Mas aí vem uma banda com uma capacidade de refino chamada Titãs e faz um disco chamado Titanomaquia, que traz ali temperos do heavy metal, do punk, do hardcore, do grunge, né? E você fala assim, porra, tô gostando desse negócio. Queima minha língua, né? Então eu posso te dizer que eu gosto de hardcore, né? Justamente porque vem aqueles grandes artistas e nos mostram um caminho bastante interessante de como usar aquela técnica, aquela linguagem. Então é isso, responder uma pergunta dessa, de quais são as principais bandas, as 4 bandas, cara, 4 bandas é muito pouco, sabe? Mas entrando assim naquela coisa mais íntima do ser, tirando a Legião Urbana, quais são as bandas que eu poderia colocar? Tá, Engenheiros do Havaí, Titãs, o Cazuza. Engenheiros do Havaí, Titãs, o Cazuza e a Legião. Tá bom. O Ira poderia entrar em qualquer uma dessas outras aí. O Raul Seixas também. Eu considero o Guilherme Arantes um roqueiro. Você pega os 4 primeiros discos dele ali, né? O Beto Guedes, com aquele rock progressivo ali enfiado nas músicas dele. Não, é coisa demais, gente. É muita coisa. Aí eu tiro até a Legião, põe outras coisas. É coisa demais. E cada artista tão diferenciado,
tão temperadamente especial assim ao seu modo de fazer a coisa. Então é uma pergunta muito dura, muito difícil e sinceramente eu fico muito feliz em poder compartilhar os meus, vamos dizer assim, as minhas intimidades musicais com vocês. Eu vou te pedir um favor muito grande. Vamos movimentar esse canal aqui, gente. Compartilha aí com os seus queridos, com seus amigos, parentes e os inimigos, né? Eu tenho alguns inimigos. Se você me trouxer os seus inimigos, eu também vou ficar muito feliz, tá bem? Tragam os seus inimigos, compartilha aí, manda lá no caça-treta chamado Facebook, que nós vamos ficar muito felizes e contentes com o resultado. Um abraço, eu vou te pedir para você colocar aí, ó, escreve as 4 bandas que fazem a sua cabeça, beleza? Tchau!